Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, meus colegas painelistas aqui. Bom, a gente tem um assunto hoje, né, que, como todos sabem, renderia acho que horas de conversa. É longo, é complexo. E eu acho que a melhor maneira de a gente começar, então, é bem indo direto ao ponto, né? Como a gente está vendo, acho que a demanda, né, por data centers, de soluções de processamento de dados, de cloud, ainda mais com esse novo ciclo de IA, só vai ficar cada vez maior, né? Então, para a gente abrir, eu queria que vocês falassem justamente sobre esse cenário geral. Como é que vocês enxergam o cenário geral para o mercado de data centers no momento atual no Brasil e no mundo? Alguém se arrisca a começar? Eu começo com prazer. As quatro Big Techs americanas publicaram nos seus balanços deste ano uma necessidade de 100 gigawatts de energia para abastecer a inteligência artificial. E eu, por que estou falando de energia? Não somente porque estamos no Energy Summit, mas porque o nosso setor, o meu setor de data center, hoje é medido em megawatts ou gigawatts, é medido em energia consumida. Então, quando você olha 100 gigawatts de energia de necessidade de energia nos próximos 3 ou 4 anos, você olha quais lugares do mundo tem essa energia disponível. Nos Estados Unidos não tem, e o pouco que tem quem fala 30, quem fala 40 gigawatts, ela é oriunda de combustíveis fósseis, não é energia limpa, é energia suja. Portanto, é uma AI, uma inteligência artificial, que será ou pode ser suja. O Brasil é o único país a nível global que tem, dependendo da conta, 15, 18 gigawatts de energia de excesso de capacidade energética, de excesso de capacidade de energética de matriz verde, e, portanto, o mundo inteiro está olhando o Brasil como a solução para abastecer a nova tecnologia desse século, que é a inteligência artificial. Portanto, nós, no setor aqui, junto com Igor, nós chamamos ele de Super Igor, é, é verdade, porque ele está otimizando um arcabouço regulatório para o nosso país, especialmente do ponto de vista tributário. Precisa dessa otimização para fazer que o Brasil possa competir a nível global, não somente com a sua capacidade energética, mas também com a sua capacidade regulatória. Portanto, se a gente acredita, como nós certamente acreditamos, na inteligência artificial como uma tecnologia que dominará este século, então o Brasil tem a possibilidade de fazer o papel de gigante a nível global. Bom, vamos a tratar de falar en un portuñol y si no, migramos a inglés. Você preguntó acerca de si nos vemos un futuro con más consumo y la respuesta es sí. Desde 2022, la adopción de inteligencia artificial generativa y de lo que se llaman Large Language Model ha sido a escalas que nunca vimos. Para que se entienda, la web tardó 7 años en tener 100 millones de usuarios. GPT-4 ha tenido eso en 2 meses, DeepSeek en 20 días. En línea con eso, cada día tenemos más necesidad de procesamiento de data de manera normal y en paralelo tenemos muchas consultas que tienen que ver con algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de esto hay que entender que una búsqueda en Google consume 10 veces menos que una búsqueda en ChatGPT. Una consume 0,3 watt hora, la otra consume 3 watt hora. Si entendemos que hay 9 billones de búsquedas por día en Google, esto produce un consumo de 10 terawatt hora en el mundo en el año. Entonces, vemos una escalada de la adopción de inteligencia artificial y en línea con eso vemos un incremento importante del consumo que abre una oportunidad enorme, como explicaba Alessandro, para Brasil, mientras para outros países é um problema. Aqui é interessante trazer alguns dados de contexto para todo mundo. Acho que não tem dúvida que a inteligência artificial vai gerar uma explosão de demanda por energia, né? Acho que a humanidade é sedenta por inteligência
e até com a comoditização dos modelos, realmente o único fator de produção crítico vai ser a energia que vai sobrar. Mas então a gente, quando estava no governo federal, com os outros ministérios olhando para isso, a gente achou que a grande oportunidade era o Brasil virar exportador de processamento de dados para essa demanda de IA. Qual não foi nossa surpresa quando a gente descobriu que o país não só não exporta nada, mas a gente importa cerca de 60% dos processamentos de dados do país. Roda na Virgínia. Ou seja, se alguém desliga os 16 cabos que ligam o Brasil e os Estados Unidos, não é que eu estou desconectando o Brasil dos Estados Unidos, eu não desligo a internet, eu desligo o Brasil. Não decola um voo, não, não se abre uma ficha no hospital, não se faz uma transação bancária. Por que isso? Porque é mais barato processar dados fora do que aqui. Mas a gente tem terreno, tem estabilidade política, tem a energia mais limpa do mundo, barata. Por que cargas d'água? O Brasil é o lugar mais caro do mundo para se processar dados. Porque o Brasil é um dos lugares mais caros do mundo e mais complexos do mundo para se importar o insumo mais crítico dos data centers, que são os computadores. Então, essa primeira parte da política que a gente está fazendo é justamente antecipar os efeitos da reforma tributária para a gente poder, antes de pensar em exportar, resolver nosso problema doméstico. Então, só para dar os grandes números, o Brasil hoje tem cerca de 750 megawatts apenas de data centers instalados. Nossa demanda doméstica é algo entre 2 e 2,5 gigas. Se você coloca qualquer coisinha de IA até 2030, a gente chega em 5. E se você coloca qualquer coisa de exportação, a gente está falando de 10 gigawatts de potencial para o Brasil. Então, e só para não parecer que esse número é uma loucura, hoje, de pedido de conexão na rede primária, a gente tem cerca de 14 gigawatts. Claro, tem especulação, tem projetos que eventualmente não vão vingar, mas isso dá um indicativo do tamanho do potencial que a gente tem como país para capturar. Muito bom, eu queria depois voltar, Igor, para falar um pouco mais de políticas públicas, né? Mas eu acho que eu queria explorar um pouco mais essa relação entre desafios e oportunidades, né? Que a gente falou agora. Falou muito, vocês compartilharam uma visão, né, de potenciais e de cenários, né, que estão se consolidando, mas pensando no agora, né, no momento que a gente está vivendo agora, quais são os impactos que a gente já tem, né, sobre todo o nosso ecossistema, sobre a indústria de energia, e o que pode ser feito, principalmente no Brasil, aqui, para a gente usar esse movimento a nosso favor, e até mesmo impulsionar, né, tomar novas decisões e criar novos modelos rumo a essa transição energética que a gente está falando. Tem um ponto importante de se falar, que é assim, quando a gente começou a mergulhar nos desafios do setor, a gente imaginava que o Brasil teria burocracia, que é muito diferente de um município para outro, as regras estaduais, eventualmente o tempo de conexão. Depois eu vou deixar o Alessandro falar da comparação entre países no tempo que leva para conseguir o acesso à rede elétrica. Mas eu fiquei muito surpreendido que a gente tem no Brasil hoje uma indústria de data center extremamente sofisticada. Empresas como a Elea e os concorrentes do Alessandro estão se antecipando à demanda dos clientes, compram o terreno, fazem os contratos de geração por equiparação, conseguem as licenças, de maneira que o Brasil é o único lugar do mundo que alguns players de fora podem vir e ir do contrato ao token em menos de um ano. Então, muito interessante ver como a gente criou uma indústria sofisticada aqui e está endereçando os problemas do Brasil. Poderíamos ter mais linhas de transmissão entre o Nordeste e o Sudeste, poderíamos ter mais informação sobre energia disponível na rede, sim, mas o fato é que tem muito empreendedor olhando aquela fábrica de carro que foi desabilitada no interior de São Paulo ou uma antiga região industrial no sul, e aonde tem energia, as pessoas estão se preparando para construir data center. Sí, para complementar, yo fui presidente de la compañía también en Indonesia. Dentro de los países de las nuevas economías, Brasil es por lejos el mejor posicionado. Tiene la tierra, tiene la energía, tiene hoy la matriz de generación de energía más verde del mundo, y por lejos.
Entonces, hoy, en una nueva economía de data center que buscan, además de un consumo responsable, un consumo decarbonizado, Brasil presenta todas las características sumadas a players de mercado local extremadamente profesionales, de clase mundial. Hoy los players que están en el mercado brasileño de colocation tienen una visión a futuro que solamente tienen los Internet Giant, diría. Están a ese nivel los players que hoy tenemos en Brasil y creo que tenemos el capital humano también a nivel país para hacer que acontezca. Sì, io penso che è molto importante che também o Brasil pense, da un punto di vista regulatório, como vai querer abraçar a inteligência artificial. Isso vai depender muito também como a nossa indústria de data center vai poder se desenvolver e, portanto, quanta energia a gente vai poder efetivamente consumir. Existem dois modelos, talvez três a nível global. Um é aquele americano. Os americanos decidiram deixar a inteligência artificial se difonder na sociedade, deixaram as empresas de tecnologia fazer as startups proliferar para depois regular. Portanto, é um momento em que não tem muita regulamentação nos Estados Unidos sobre a inteligência artificial. E, ao contrário, os países europeus decidiram regular antes que a inteligência artificial entrasse no substrato da sociedade. E o Brasil hoje está um pouco escolhendo um híbrido entre esses dois modelos. Às vezes vai mais de um lado europeu, às vezes um pouco mais do lado americano. Fato é que 2025 é o ano em que a regulamentação de IA está saiu já do Senado, está hoje tramitando na Câmara. E, portanto, já vamos ter uma definição de qual vai ser o posicionamento do Brasil em relação a essa nova tecnologia. Principalmente se vai querer abraçá-la, você vai querer colocar alguns freios para que ela aconteça nesse país. Digo isso porque esse é o debate central do setor no momento, porque dependendo de como o Brasil vai regular a inteligência artificial, você vai ver muito excesso de data center ou quase não vai ter, porque tem a possibilidade, como os europeus, o Rossi ele estava na Indonésia. Hoje a Europa é o terceiro continente já para data center e inteligência artificial, ficou atrás dos Estados Unidos e de Ásia por causa desse excesso regulatório. Portanto, é importante também que o Brasil entenda que startup, ecossistema de inovação, também não necessariamente são ajudados de um excesso de regulamentação. Reagir aqui, eu acho que a inteligência artificial é algo tão fascinante e tão potencialmente transformador que ela assusta muita gente. E o nosso parlamento, como representante do povo, está muito incumbido de querer se manifestar a respeito. Então, um ano atrás, quando eu cheguei no governo, a gente mapeou 79 projetos de leis tentando regular a inteligência artificial no Brasil. E aqui eu acho que, de um lado, aí falando em nome do governo federal, o governo entende a preocupação que o Alessandro está trazendo aqui. A gente entende que essa tecnologia é transformadora, que ela pode ser uma força de inclusão, se bem utilizada, vai ser um instrumento de aumento de produtividade na economia importante. Tem todo um ecossistema a ser desenvolvido com as startups e a adoção, na verdade, em todas as indústrias. Não tem agro, banco, hospital que não vá se beneficiar da IA. Mas a gente não acredita que regulação igual a inimigo da inovação. A gente acredita que uma regulação bem feita pode, na verdade, fomentar a inovação. E acho que o Brasil é um exemplo disso. Eu, antes de vir para o governo, empreendi em 2 empresas, uma delas no setor financeiro, e a única razão pela qual eu consegui, com 4 pessoas e R$200 mil no branco, brigar com os 2 maiores bancos do Brasil, é porque o Banco Central do Brasil, seguindo uma lei federal, fez uma regulação extremamente pró-competição e pró-inovação no nosso setor financeiro, que gerou coisas como o Pix. Então, na China, por exemplo, você tem 2 empresas que são donas dos sistemas de pagamento fechado. Aqui a gente disse, isso não vai acontecer, vai ser interoperável. E você criou um Nubank, um Mercado Pago, você criou uma Stone, enfim. Então, a gente acha que sim, tem um desafio não banal de achar o ponto ótimo da regulação, mas que a gente precisa dar uma resposta a esse anseio da sociedade e ao anseio do parlamento
de ter um marco que possa servir de base e, portanto, depois ser melhorado. É muito bom, Igor. É importante essa visão, né? Que acho que a regulação, isso regulatório, não só como um guardrail para a gente mitigar riscos, mas também para direcionar a inovação para um mercado mais próspero, competitivo, né? Eh, eu queria agora, para a gente começar a aterrissar um pouco a nossa discussão, queria ouvir um pouco daí do Roberto, da Alessandra, né? Como é que a Schneider e a Eleva vem trabalhando esse tipo de solução, essa nova relação, né, entre os data centers, a transição energética para um futuro mais sustentável. Você poderia dar alguns exemplos de como vocês vêm trabalhando isso? Sí. Bueno, em, bien. Como hablamos, nosotros vemos un Brasil con intenciones muy serias en volverse uno de los principales players en data center en el mundo. Esto, para que se entienda, va a tener un incremento del consumo de energía. Hoy, a nivel mundial, los data centers consumen el 2% de la energía mundial. Se piensa que va a pasar para 2030 al 4%. Y dentro de ese 2%, la inteligencia artificial hoy es casi nada y va a pasar a ser 1%. Con lo cual, el mayor crecimiento en términos de consumo es la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como Schneider para asegurar que esto acontezca de una manera sustentable? Quizás vieron ya en las noticias la semana pasada, tenemos una parcería con NVIDIA para desarrollar en Europa el primer lighthouse de inteligencia artificial. Como dice Alessandro, hay mucha regulación allí, con lo cual es todo un poco más controlado por los gobiernos, pero nosotros estamos haciendo hoy el diseño digital del data center, desde el concepto, desde el diseño, desde la prueba del concepto, pasando por la construcción, la puesta en marcha, la operación y la mejora futura. Ya con esto hay una eficiencia de 20 a 30% en el CAPEX y hay mucho carbón embebido en la construcción y hay mucho por hacer en términos de eficiencia ahí. Luego lo que tenemos es toda la solución de equipos conectables con muy alta performance. Bajas pérdidas, UPS, equipos especializados, equipos de enfriamiento. Finalmente Schneider es quien asegura la conexión desde el grid hasta el chip para traer la energía al procesador y sacar el calor desde el chip hasta la máquina de enfriamiento. Muchas veces hemos hablado del consumo de agua, hoy ya tenemos tecnologías que prácticamente evitan el consumo de agua y por encima de todo eso tenemos sistemas de software que continuamente nos mejoran la eficiencia de los procesos. Entonces, nosotros como partner tecnológico y después de 80 años de presencia en Brasil, nosotros tenemos más de 180 años a nivel mundial, pero 80 años en Brasil, somos una empresa brasileña, soy casi el único no brasileño. Nuestro rol es ser un partner tecnológico para eficiencia y sustentabilidad y traer tecnologías no de hoy, pero de los próximos 10 años para que players como ELEA puedan implementar. Nós, como ELEA, estamos realmente, eu vou inclusive repensar o conceito, estamos aqui no Energy Summit. A ELEA é uma empresa carioca, a gente tem 9 data centers no Brasil todo, mas é uma empresa que nasceu no Rio de Janeiro. E quando você pensa um data center para inteligência artificial, pensa a uma infraestrutura de grande porte energética e também pensa a uma infraestrutura de conectividade de grande porte. No caso do Brasil, você pensa nos cabos submarinos. Portanto, essa é a equação do data center, energia e cabo submarino. Energia e cabo submarino. E a gente estava querendo resolver esse quebra-cabeça e encontramos no Rio de Janeiro, a 1 quilômetro daqui, o Centro Olímpico, o Parque Metropolitano do Rio de Janeiro, e a ELEA desenhou um projeto que tem um porte global, se chama Rio AI City, e Rio de Janeiro pode vir a ser um dos destinos principais de computação do mundo. Por quê? Porque o governo federal construiu, a partir dos anos 60, uma infraestrutura de transmissão energética formidável. Furnas tem uma linha de 500 kVA de alta tensão que chega
aqui, literalmente dá para ver. Hoje não tem muita visibilidade, mas dá para ver a subestação onde chega a Furnas. A Angra, a central nuclear, ela chega também aqui na Barra da Tijuca, portanto tem uma infraestrutura que pouquíssimas cidades hoje têm. Hoje o Rio de Janeiro, como estado, consuma um pouco mais de 3 GB e teria uma infraestrutura para transmitir o dobro, e tem cabos submarinos que conectam os Estados Unidos americanos com mais de 500 tera de capacidade, ou seja, é uma latência, uma baixa latência com os Estados Unidos. Todas as Big Techs, todos os e-mails que mandamos, eles chegam em milissegundos para os Estados Unidos graças a essa grande transmissão de dados. Portanto, o que a gente está trazendo? Está trazendo uma solução tropical, carioca, para o problema da inteligência artificial. E vendo Rio, como o MIT escolheu o Rio de Janeiro como uma das capitais do Energy Summit, também a ILEA, ela escolheu o Rio de Janeiro como uma das possíveis capitais da inteligência artificial, imaginando que as cidades do futuro são aquelas com capacidade de computação, conectividade e data center. E, obviamente, capacidade de atrair cérebros. Igor, eu queria ouvir um pouco agora sobre a perspectiva do governo, né? Você falou sobre esse papel do governo de ser um agente que entende, que ouve, né, as demandas da sociedade. Acho que a partir dessa perspectiva, quais são as principais preocupações, demandas que você tem observado e como vocês têm traduzido isso em frameworks, estruturas, né, regulatórias que incentivem esse ambiente que a gente está falando? Perfeito. Quando a gente começou o processo de diagnóstico, né, de fazer a política pública com base em evidência, a gente foi conversar com a sociedade civil e com o setor produtivo. Primeiro, a gente identificou esse problema que eu falei, que a gente tem que endereçar essa questão de conseguir ter oferta para a nossa própria demanda, né. O ponto número 2 é, entendendo para onde o mundo vai, a gente já e aí conversando com diversas startups, empresas médias, hoje acesso a GPU já é um gargalo para o ecossistema digital brasileiro. Empresas sensacionais, cheias de PhD que estudaram aqui, fazendo modelo fundacional e que não consegue, gastava $10 milhões com um determinado Big Tech e de repente eles falam: "Desculpa, vou ter que desligar o seu treinamento, porque chegou uma demanda de um cliente X do governo de um determinado país que fala para tudo", e a pessoa fica 4 meses sem poder treinar um modelo. Então, gargalo de GPU já é um problema. Então, dos grandes insights que a gente teve, né, nesse grupo de trabalho, é que o mundo quer 2 coisas: energia e GPU. Então, vamos trocar energia por GPU. Então, um dos pilares do Redata é como eu estou antecipando os benefícios da reforma tributária para esse setor, que na prática, aliás, isso aqui é uma coisa que eu não sei se todo mundo tem ciência, mas acho que vale a pena mergulhar e entender. A transformação que esse país vai viver a partir de 2027, terminando em 2033 com a reforma tributária, é algo que é difícil até de explicar. A gente vai desonerar completamente todo o investimento em CAPEX. Então, imagina, máquinas, equipamentos, etc., passam a ser desonerados. 100% da exportação é desonerada. Então, todo o imposto que você pagou na cadeia produtiva, na hora que você exporta, 75 dias depois está depositado na sua conta bancária, né? E todas as etapas intermediárias do processo produtivo são, de fato, desoneradas, porque é o mesmo imposto que incide em tudo. Então, por mais que eu paguei, por exemplo, o data center, imposto na compra, imposto na venda, vai como crédito, mas quem comprou aquilo também é desonerado. Então, o impacto sobre investimento e produtividade do país vai ser gigantesco. Mas, no mundo digital, a gente não podia se dar o luxo de esperar chegar a 2033 para essa realidade se materializar. Então, a gente está antecipando esses efeitos para esse setor. Como eu estou antecipando, eu posso cobrar alguma coisa em troca. Uma das maiores preocupações que a sociedade civil tem com o data center, principalmente vendo os problemas que aconteceram nos grandes polos da Irlanda e na Virgínia, nos Estados Unidos, é a questão da sustentabilidade, né? Mas aqui a gente tem algo que só o Brasil tem. Como a nossa matriz é limpa e a gente tem excesso de energia,
a gente não vai nem aumentar a conta de luz da população, nem aumentar a poluição. E, por sinal, como a gente tem excesso de energia, a gente pode gastar um pouquinho mais de energia para garantir que não gasta nada de água. Então, a gente está colocando uma barra de sustentabilidade super alta para que esses projetos se qualifiquem para a política. Número 2, quero que o Alessandro transforme, junto com o prefeito, o Rio de Janeiro na AI City do planeta, que tem um data center de 1 giga aqui. Pode exportar, mas 10% da capacidade desse data center vai ter que ser destinada ao mercado doméstico. Vendida normal, eu brinco que o melhor startup Chile que a gente pode fazer é que o Brasil seja o lugar do mundo com mais GPU ao menor custo possível. Nada vai atrair mais pesquisador, startup e empresas de base tecnológica para o país do que isso. E a terceira coisa, a gente entende que estava até tendo essa conversa com o Rossi mais cedo, a gente entende que essa é uma indústria em transformação. Então, quais são os elos da cadeia de data center onde a gente tem potencial para uma liderança tecnológica do Brasil, para que o Brasil seja exportador de tecnologia? Por exemplo, em resfriamento líquido, né? Ou em no breaks e UPS. Então, essas empresas, como eu estou desonerando em 52% a carga tributária sobre o CAPEX de TI, eu estou pedindo que elas investam 2% em pesquisa e desenvolvimento para que a gente possa criar tecnologia nacional e o Brasil passe a ser não só um exportador de processamento de dados, mas também exportador de elo e centrais da cadeia de data center. Perfeito. Como eu falei, a discussão vai longe, mas estou vendo que a gente tem só mais alguns minutos aqui. O pessoal da MIT já falou que eles são rigorosos com o tempo, então a gente vai respeitar. Eu queria fechar essa conversa aqui com acho que uma visão de futuro, né, de cada um de vocês, pensando aí, né, todos esses desafios, oportunidades, modelos, panoramas que a gente abordou aqui. Que vocês enxergam daí, né? Quais são as principais tendências, tecnologias, modelos de negócio, novas políticas públicas que podem ajudar a gente a construir esse caminho, né? De maneira que a gente consiga explorar todo o potencial dessa oportunidade que tem à nossa frente, mas de maneira sustentável e eficiente. Eu penso no ano da COP no Brasil, que a ideia que o Igor acabou de trazer é que no Brasil tenha necessariamente data centers abastecidos de energia verde sem consumo de água, é algo que ninguém no mundo está fazendo. Eu entendo que no longo prazo, olhando décadas na frente, isso é um erro. Portanto, eu penso que o Brasil poderia trazer a liderança nisso a nível global. Até a gente deve trabalhar com o embaixador André Correa do Lago, que é presidente da COP, para isso ser um dos outcomes da COP30 no Brasil, que o data center seja verde e que essa inteligência artificial ela não seja um problema para o planeta. Bom, yo creo que primero tenemos que tener un plan país, que ya lo estamos teniendo. En línea con eso, hay que trazar líneas estratégicas consistentes. En ese sentido, nosotros desde Schneider Electric ofrecemos a todos nuestros partners servicios de consultoría, porque finalmente, más allá de tener la energía disponible, hay que asegurarla, hay que asegurar el precio, hay que generar PPAs o cualquier otro modelo de gestión de la energía, hay que tener un plan de descarbonización. Entonces, nosotros en primer lugar ayudamos a toda la comunidad como partner tecnológico con servicios consultivos para que esto acontezca. Luego, como dice Alessandro, la tecnología está disponible, hay que empezar a usarla. Hoy tenemos opciones mucho más eficientes y mucho más descarbonizadas. Schneider produce ahora en Brasil, en este momento, celdas secundarias que no tienen SF6. SF6 es un gas de efecto invernadero que por cada kilo son 23.000 kilos de CO2. Nosotros ya tenemos tecnologías sin eso, tenemos chillers sin consumo de agua. Tenemos que empezar a diseñar con las últimas tecnologías y aceptar quizás un poco más de CAPEX en función de un mejor OPEX y un mejor impacto. Creo que está todo dado para que colectivamente construyamos un gran futuro de data centers sustentables y quizás el hub del mundo. No início do governo, o ministro Haddad apresentou para o presidente Lula o plano de transformação ecológica.
E o presidente falou: Haddad, você não está me apresentando um plano de governo, você não está me apresentando um plano de Estado, você está me apresentando uma nova visão de país. E essa nova visão de país é que aquele conflito histórico que ou você protegia o meio ambiente ou você enriquecia, ela deixa de ser verdade no Brasil. Essa oportunidade que o Alessandro coloca é absolutamente fundamental. Nenhum país do planeta consegue, que tem dimensões continentais, tem a chance de competir conosco para ser a máquina, o coração da IA sustentável no mundo. O Brasil tem que ser o lugar com o token verde mais barato do planeta. Essa tem que ser a nossa métrica. E a gente entende, então, assim, a política de data center, ela é um desdobramento de uma visão de país que o presidente Lula, junto com a ministra Marina, o ministro Haddad, colocaram no papel na forma do plano de transformação ecológica. E a gente sabe que esse mundo sustentável, produtivo, ele não vai se materializar sem o digital. E o insumo principal para o digital é a capacidade de processar esses dados, além dos dados. Eu também queria só fechar com uma mensagem de otimismo. Eu, no último ano, tenho conversado com muita gente. Eu estou absolutamente impressionado com a qualidade do capital humano brasileiro. Eu não sei se vocês sabem, mas o head global de produto da Anthropic é brasileiro, o head global do Gemini no Google é brasileiro, o diretor-geral do Departamento de Inteligência Artificial de Stanford é brasileiro, só para falar de 3 pessoas que eu conheci na última viagem que a gente teve com o ministro na Califórnia. Então, assim, a gente tem muito, todo mundo estudou aqui, formado em universidades, né, em território nacional. Então, a gente tem muito capital intelectual, o ecossistema de startup brasileiro é altamente vibrante. O que aconteceu aqui no mundo de fintech pode e vai se materializar no setor de energia, no setor industrial, no agro. A gente só precisa destravar, colocar os elementos, né, e garantir que a gente tem uma visão de país que todo mundo pode remar na mesma direção. Muito bom. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso painel, agradecer a todos os painelistas pela conversa, pela troca de altíssimo nível e pedir uma salva de palmas para eles. Obrigado, pessoal.